Olha, tem havido nos anos 30 um embate duríssimo entre o Marighella, quando ele vem para São Paulo, e o Saqueta, porque o Saqueta já havia se deslocado do partido para o trotskismo, né? Na verdade, o pau começa quando o Saqueta é o secretário do Comitê Regional de São Paulo. Sim. O Saqueta, dentro do partido, aí vai haver uma intervenção do Biro Político, comandado pelo Bangu, Lauro Reginaldo da Rocha, isso, de Mossoró, terra cara para mim, porque ele era da mesma turma de colégio do vô da minha esposa. E ele era morreria uma família... não muitos anos atrás, ele morreu uns 15, 20 anos, o Bangu. Ele sobreviveu no tempo... sendo difamado, né? Há um livro de memórias dele, uma biografia dele. Era uma família muito miserável, Breno. Ele ia para a casa do vô, da Fernanda, em Mossoró, para ter o que lanchar. Era uma família, está no livro, são uns 10 irmãos. O Marighella veio para São Paulo depois da intervenção, alguns anos depois da intervenção, né? Não. Assim, bom, ele ia para a casa do velho Lauro da Escócia para ter o que comer. Todos eram comunistas. Não, o Marighella é o seguinte, o Marighella vai em cana em 1º de maio de 36, passa 21 dias sendo torturado consecutivamente. Na Bahia. É solto. No Rio de Janeiro, aqui pertinho, Rua da Relação, e na sede da Polícia Especial, no Morro de Santo Antônio, que não existe mais, onde é a Avenida Chile, né? Todo o Morro de Santo Antônio serviu para fazer o aterro ali na Praia do Flamengo. Ele fica em cana até julho de 37, quando há a macedada. A macedada foi uma anistia parcial para os presos políticos. Ele sai, fica um tempinho mais aqui, e depois vai para São Paulo defender a posição da direção partidária, que era minoritária em São Paulo. Da direção nacional. Direção nacional, do Biro Político, que é o que tinha restado solto, Meu né? avô, que você citou no início do programa, conheceu Marighella em lados opostos, porque meu avô era membro do Comitê Estadual, alinhado ao Saqueta, embora meu avô jamais tenha sido trotskista, mas ele era do Comitê dos 15, que eram os 15 integrantes do Comitê Estadual, e conhece o Marighella no embate contra o Marighella. Não, é o seguinte, é o Manifesto dos 15, aliás, está no livro, eu cito, Zumbano, Valdemar Zumbano é um dos signatários do Manifesto dos 15. O nome de guerra dele naquela época era Souza. Souza. É capaz de eu ter as fichas dele aqui. Nem ele, nem o Saqueta também não era trotskista, o Saqueta vai ser trotskista mais tarde, e naquele ambiente de eliminação física, o Câmara recebeu a ordem de eliminar o Saqueta, e não cumpriu. Gente, Joaquim Câmara Ferreira, nos anos 30, esse personagem, ele chegou à direção do PCB antes do Marighella, ele era membro do Biro Político, que estava esfacelado com a repressão do governo do Getúlio Vargas, já, um governo ultra-autoritário pré-ditadura do Estado Novo. E o Câmara Ferreira recebeu a ordem, não cumpriu, e em 69, quem procura o Saqueta no filme são Câmara, né, e Marighella. Foi o Câmara que procurou o Saqueta, e o Saqueta queria ação, né? Ele era contra, o Saqueta, velho trotskista, como a direção do PCB e muitas outras organizações, a gente acha que não. A maioria, outro dia eu li que a maioria da esquerda foi para a luta armada. Não, a maioria da esquerda brasileira não foi para a luta armada. Claro. Por considerar a luta armada... O PCB continuou majoritário na esquerda brasileira até o início dos anos 80. Não, e mesmo os trotskistas, por exemplo, tem mortos de organizações trotskistas que eram contra a luta armada. E por considerar que era um empreendimento fadado ao fracasso, a discussão de que revolução se faz com o povo e tal. Bom, um dos meus poucos orgulhos é o seguinte, acho impossível, lendo o livro que eu escrevi, saber a minha opinião sobre a decisão do Marighella ir para a luta armada. Porque eu não julgo o personagem, não julgo o protagonista. Eu não sou juiz do Marighella. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que tem a ver contigo e o livro. Quando você começou a pesquisa para o livro, qual é o conhecimento que você tinha do Marighella e como é que você se relacionava com esse personagem da história brasileira? Qual era a tua impressão antes de começar a pesquisa do livro? O que mudou? Breno, quando eu era adolescente,
eu lia tudo sobre luta armada. Tudo. Gente, os 8, 9 primeiros livros do Fernando Gabeira, embora só o Que é Isso, Companheiro fosse sobre a luta armada, que é um livro dá a impressão de que o Gabeira foi um protagonista ali, mas nem no sequestro americano, né? Aliás, na primeira edição, havia uma orelha sugerindo que o manifesto tinha sido escrito pelo manifesto dos sequestradores do embaixador americano tinha sido escrito pelo Gabeira, falso, foi escrito pelo Franklin Martins, do MR8, e não vou dizer copidescado, em certa medida, editado pelo Toledo, quem dá o último... revisado, né? Eu ia usar a expressão copidescado, porque copidescado seria injusto com o Franklin, que escreve muito bem. Revisado, é verdade. Foi revisado e tinha ali o bordão Marighella, o Marighella bordão era agora é olho por olho, dente por dente. A Helene é isso, agora é olho por olho, dente por dente. E eu lia tudo. E o Marighella sempre era um personagem da organização do Marighella, da organização do Marighella. E aqui, Breno, para mim, isso é muito importante. Render tributo a quem merece. Aí aquilo foi me dando curiosidade, eu quis saber quem era o Marighella. Na parede da memória, eu coloquei um tijolinho na contação da história do Marighella. Os alicerces, as pedras dos alicerces foram colocadas por outras pessoas, dando nome a elas. Na virada dos anos 60 para os anos 70, o cineasta francês Chris Marker, um dos mais importantes da história, fez um documentário sobre o Marighella. Quando eu comecei a apuração em 2003, o Silvio Tendler já tinha lançado o belo documentário dele, Retrato Falado, do Guerrilheiro. O Emiliano José já tinha lançado um perfil biográfico, uma biografia maravilhosa chamada Marighella, o inimigo número 1 da ditadura. O professor Novo, a professora Nova da UFBA já tinham lançado um livro riquíssimo de informações, depoimentos, análises sobre o Marighella. O historiador Edson Teixeira Júnior já tinha publicado em livro a dissertação de mestrado dele sobre o Marighella e talvez já tivesse defendido a tese sobre a LN. Edson Teixeira Júnior é o seguinte, está lá no fim do livro, quando eu tinha alguma dúvida sobre a LN, eu não tinha o menor problema, pegava o telefone, Edson, me acode aqui. E isso que eu ouvi 256 pessoas, né? Entrevistei 256 pessoas, muitas delas velhinhas, né? Senhora de 100 anos, né? Que tinha sido professora de inglês do Marighella no ginásio da Bahia, por exemplo. Então foi isso. Eu sabia que tinha ali... Breno, o que é um grande personagem, um grande biografado? Alguém que teve uma vida espetacular, mas que necessariamente ajuda a contar o tempo em que ela viveu. Isso é Marighella, 40 anos de história do Brasil, como eu falei, os séculos, né? No caso, começa com a Revolta dos Malês. E aí, eu também considerei o seguinte, o elenco. Olha os coadjuvantes e mesmo os figurantes da história do Marighella. São figuras maravilhosas. Várias personagens merecem elas próprias biografias sobre elas. No caso do Câmara Ferreira, já tem uma biografia sobre ele, merece outras mais. E aí eu entendi que havia muita coisa a descobrir. E eu tive a sorte, por isso que eu digo, Breno, eu estou fazendo há 6 anos trabalhando na biografia do Carlos Lacerda. Quem comparar o meu livro com trabalhos anteriores vai cometer uma covardia. Porque eu estou tendo acesso a documentos que não eram liberados, não estavam à disposição de pesquisadores do passado. Então, no caso do Marighella, eu tinha um monte de documento da CIA e do Departamento de Estado, documentos americanos. Bom, eu tinha os documentos da repressão brasileira desde a década de 30, né? Só foram liberados no governo Collor. E eu tive, por exemplo, como é que eu sei que o Marighella entrou em 1934 para o PCB? Marighella morreu comunista, embora tendo rompido, sido expulso do partido em 1967. Ele militou 33 anos no PCB, um pouquinho antes na Juventude Comunista. Como é que eu posso cravar? Em 1934, eu dou a fonte. Marighella escreveu em espanhol uma autobiografia em Moscou, como faziam os quadros do PCB que iam para lá para participar de encontros ou de cursos, né? E isso, quer dizer, era tudo inédito, né? Tudo inédito. Como é que eu sei que os americanos infiltraram um espião no coração da Helene, que virou, esse sim, motorista do Marighella?
levava o Marighella para o Brasil Central para o planejamento de guerrilha, porque está documentado, né? Eu encontrei, achei. E aí também, Breno, algumas coisas eu reparava, né? Eu sou repórter, cara. Quer dizer, não, assim, formalmente, eu sou o quê? Eu sou jornalista, não, sou um repórter. Até quando eu exerci outras funções no jornalismo, sempre minha cabeça foi de repórter. E uma coisa que eu notei, nunca tinham sido ouvidos sistematicamente os matadores do Marighella. Fui atrás, é por isso que eu posso contar como eu conto a morte do Marighella. E outra coisa, cara, muitos anos antes de começar, muitos anos antes de 2003, eu entrevistei o mais importante quadro da polícia política do Brasil, o temível Cecil Borer, que trabalhou desde a década de 30 até a década de 60 na polícia. Não, o irmão dele. O irmão dele foi presidente do Botafogo, isso. O Cecil Borer foi cabeça de tomate, eram aqueles caras recrutados em academias de musculação para a polícia especial. Ele era arremessador de peso do Fluminense. Eu o entrevistei quando ele tinha 88 anos. Se ele me desse um peteleco, ele derrubava. Ele foi muito útil, porque com ele eu já dei. Como é que eu posso bancar, gente? Está na contracapa do livro até a chamada os tiras, né? Antes de prender, atirar para matar o Marighella no cinema em 64, eles ligam para a sede do DOPS e perguntam, e aí? Tá aqui, o homem entrou, quais são as orientações? Cuidado que o Marighella é valente. Rola o papo, última instrução. Cuidado, o Marighella é valente. Gente, óbvio que tem valor histórico o que correligionários, camaradas, companheiros do Marighella dizem, mas quando um grande antagonista que ele teve na história diz isso. Aliás, o Borer, ele tinha um fascínio, ele era irmão do Charles Borer, presidente do Botafogo. O Cecil Borer tinha um fascínio tal pelo Marighella que ele cometeu uma injustiça com milhares de mulheres e homens que militaram no PCB. Ele disse, está gravado nessa entrevista, ele disse, o único macho no Partido Comunista é o Marighella. É falso. E primeiro que macho, que ele associava a valentia, não tem nada a ver. Quem lê as histórias das guerrilheiras da LN vê que elas eram mulheres valentes como qualquer homem. E muito mais do que os seus torturadores, evidentemente. Mas isso mostra que o fascínio que o Marighella provocava no Borer. Aí fui atrás, cara. Aí, Breno, é o seguinte, cada coisa que eu ia lendo e aprendendo, por exemplo, Breno, eu não fiz primeira comunhão, cara. Eu tive que estudar a história do cristianismo, da religião católica, porque o Marighella era filho de uma mulher negra, filha ela de negros escravizados, neta de africanos escravizados, e ela não era do candomblé, ao contrário do que eu já li num monte de lugares. Ela era uma católica fervorosa. E os frades dominicanos, na reta final do Marighella, Nação Libertadora Nacional, eram muito importantes na logística do Marighella. Tive que estudar. Agora, se você me perguntar, as duas coisas mais fascinantes para mim na história, na apuração foram, a história da Bahia. A Bahia é outro papo, a Bahia é foda, a Bahia é realmente outra história. Lamento descobrir que o Marighella torcia para o Vitória, por causa disso foi criada uma torcida antifascista, a Brigada Marighella. Na Bahia eu sou tricolor, sou Bahia. Quer dizer, a história da Bahia para mim foi fundamental. Foi fascinante. E a outra... Perdão. Não, só para concluir é o seguinte, eu pertenço a uma geração que conheceu, quer dizer, ali fim dos anos 70, início dos anos 80, quando há a emergência do PT, o PCB tinha uma política mais digamos assim, herdeira da direção, o Prestes já tinha saído em 80, né? Da direção majoritária em 64. E eu conhecia, eu era repórter, era estudante, via isso, era os militantes do PT estavam mais à esquerda. E eu não tinha, cara, isso tinha ficado marcado para mim. Marcado. Cara, eu conheci nessa apuração as mulheres e os homens que militaram no Partido Comunista Brasileiro. Puta que o pariu, sabe? Zuleika Alambert, cara, essa senhora, que é uma grande figura do movimento feminista da história do Brasil, ela era membro do birô político do PCB na década de 60. Pô, um colega nosso, colegas nossos, jornalistas, veteranos, né? Velhinhos, muito velhinhos. Ela era assistente muitos anos do setor estudantil, de uma maneira carinhosa, ela era chamada a tia.
Pô, cara, a tia, eu entrevistei a tia no Leme, ela era espetacular, ela tinha muita história, né? Ela tinha sido casada, aí eu vou falar em jornalistas, foi assistente, ela foi assistente, ela foi casada com um assistente do setor de jornalistas do partido em São Paulo, Armênio Guedes. Gente, Armênio Guedes faleceu há poucos anos. Armênio Guedes se reunia na Bahia com Marighella. Marighella é estudante, né? Acho que o Armênio era estudante de Direito. Conhecer a trajetória dessas pessoas, para mim, foi algo assim, é uma coisa para a vida, né, cara?